Salve, salve, mecânicos! Eu estou aqui com um motor hoje que me deixou de cabeça quente por alguns dias. Esse motor é de um modelo de roçadeira para uso ocasional, um uso menos intensivo, e que quando eu fui desmontar para fazer a primeira verificação, o cliente reclamou que a máquina estava passando por oscilação de giro, de rotação. Eu fui avaliando, componentes mais periféricos da máquina e percebi que todos esses componentes estavam certos e ok. E depois fui me aprofundando e cheguei num ponto em que me deixou bastante preocupado, que é com relação ao ponto de ignição. Tá? A gente aprende na mecânica que o ponto de ignição ele vai variar muito de motor para motor, mas que em sua grande maioria o ponto de ignição ele é um pouco antes do pistão atingir o ponto morto superior, alguns milímetros antes do pistão atingir o ponto morto superior. Sendo que o ponto morto superior, vamos só fazer montar aqui um aparato para a gente verificar esse ponto morto superior. O ponto morto superior é quando o pistão termina a sua subida, para instantaneamente para iniciar a sua descida. Então por esse pino a gente consegue ver o pistão descendo, pistão subindo, atingiu um pico e aqui ele volta a descer. Então meu ponto morto superior é esse ponto morto aqui onde o pistão fica parado. Nessa situação eu tenho então meu pistão em ponto morto superior e eu vou avaliar os meus ímãs do volante. E aí eu tenho um polo aqui onde eu coloquei a chave de fenda e o outro polo está um pouco abaixo aqui do volante, do módulo de ignição, aonde já tem um primeiro leitor ali, de captação dessa imantação. O interessante nesse motor aqui é o seguinte: se eu descer um pouco o pistão e posicionar os ímãs exatamente em cima dos captadores do módulo, eu tenho o pistão um pouco antes do ponto morto superior. Vou mexer aqui, terminou a subida. Vou voltar. O problema esse não é o sentido de giro desse motor. O sentido de giro desse motor, olhando para o volante, é anti-horário. Eu vou puxar o cordão de arranque e a gente vai conseguir perceber isso. Eu estou puxando o cordão de arranque e ele está girando no sentido anti-horário. Então, girando em sentido anti-horário, vamos lá perceber o pino. Vai chegar no ponto morto inferior, vai subir, vai atingir o seu ponto morto superior aqui. Olha onde estão esses ímãs antes do módulo. Quando eu começo a girar, olha o meu pino, inicia uma leve descida até a imantação chegar nos captadores do módulo. Então, nesse caso, eu tenho um motor que tem o seu ponto de ignição atrasado. E sim, alguns tipos de motor, alguns modelos de motor podem sim trabalhar com ponto de ignição atrasado. Isso vai muito da construção e da engenharia desse motor, tá? Eu fiquei preso nele alguns dias aqui pensando e matutando e tentando achar uma conclusão se o virabrequim, essa parte do virabrequim por algum motivo havia saído do ponto em relação ao resto do virabrequim, mas depois vi em algumas outras máquinas, nesse mesmo modelo, que o ponto de ignição realmente era semelhante a esse, um ponto de ignição atrasado. Se você aí na sua bancada, na sua assistência técnica, ou se você tem uma máquina dessa e um dia desmontar, verifica aí, veja se a tua máquina tem o ponto de ignição adiantado, que é quando o pistão ainda está finalizando a subida, ou atrasado, quando o pistão já está em movimento de descida. Nesse meu caso aqui, eu quase condenei um virabrequim, muitas das vezes por falta de pesquisa, ou falta de estudo, ou falta de análise,
e muita pressa, né? Nessas horas é que a gente aprende que a pressa é realmente uma inimiga da perfeição. Vamos estudar bastante esses motores aí, porque não existe uma regra, né? A regra é que cada motor tem a sua construção e as suas peculiaridades, né? Cada um com a sua característica ali própria. Beleza? Abraço para todo mundo aí.